Bem-vindo a mais um Renco News. Hoje teremos uma importante entrevista com a doutora professora titular do Instituto de Biologia da Unicamp, Clarice Arnes. Hoje este instituto é um centro avançado na pesquisa do coronavírus, atuando em diversas frentes e em integração com outras importantes instituições do Brasil. Nosso objetivo é transmitir conhecimentos e esclarecer nossos clientes e consumidores sobre este assunto que está em evidência hoje no país: a emissão de laudos virucidas. Somos uma empresa antenada com as necessidades de gestores de limpeza e da saúde em todo o território nacional. E nossa linha de produtos reflete este conhecimento. Conte sempre com a Renco. Olá, meu nome é Ana Trabalho. Sou responsável pelo desenvolvimento técnico das empresas Bralimp Equipamentos e Renco Químicos. Hoje estamos recebendo a doutora Clarice Arnes, responsável pelo Laboratório de Biologia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Boa tarde, doutora. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria que a senhora contasse pra gente um pouquinho sobre o currículo da senhora e a experiência com as epidemias. Então, eu sou virologista, já trabalho com virologia há mais de 30 anos, já orientei em virologia em torno de 30 doutores e uns 15, 20 mestrandos. A gente dá aula de microbiologia aqui em geral, a gente dá aula de virologia tanto para medicina, biologia, enfermagem, engenharia de alimentos, farmácia, etc. E, enfim, nós temos colaboração com os Estados Unidos, com Inglaterra, com a Alemanha, e as nossas pesquisas é sempre em vírus. Eu trabalho mais em vírus respiratórios, tanto na parte humana como na parte animal, porque de profissão eu sou médica veterinária, mas sou virologista acima de tudo. Isso é uma vasta experiência, né? Como que o laboratório funciona, o laboratório o Instituto Biológico, o laboratório de virologia? Vocês já participaram de pesquisas em várias outras epidemias, né? Sim. A senhora pode contar um pouquinho dessa história? Na verdade, há 3 anos atrás, nós tivemos a força-tarefa do vírus Zika. E eu fui a coordenadora aqui na Unicamp naquela época. Bom, nós começamos a fazer todos os trabalhos nesse laboratório, que esse laboratório ele é um laboratório de nível segurança 2, e nós temos, é um laboratório bastante completo, eu diria. Nós temos praticamente tudo que um laboratório de virologia precisa. Uma pergunta que veio até dos nossos clientes, que a Unicamp foi referência nos testes rápidos, né? Foi a primeira universidade a fabricar o teste rápido agora do Covid-19. A senhora pode contar um pouquinho sobre esse momento? Então, a gente faz parte de um grande grupo de virologistas e imunologistas, infectologistas do Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí nós fizemos nosso primeiro encontro em fevereiro lá. E a partir desse encontro nós decidimos quem iria começar a produzir o vírus, o Covid, para depois passar para os outros laboratórios. Então, quem começou a produzir esse vírus foi o pessoal da USP. Sim. E por que lá? Porque lá já tinha também experiência, e lá tem um laboratório de nível segurança 3. Para trabalhar com Covid, você tem que ter uma segurança maior ainda. Para manipular o vírus. Para manipular o vírus. E a partir daí, isso veio para cá. E para cá, nós temos um laboratório aqui no 3º andar, que é um laboratório de biossegurança 3. E nós trabalhamos com ele lá. Sim. E aí, lá nós desenvolvemos o teste, que é um teste de PCR, que a gente faz uma rotina aqui também nesse laboratório. E com a experiência que nós já temos, tanto o meu laboratório como o do professor Modena, que fica lá em cima, no 3º andar, para nós não foi tão difícil. O chato é trabalhar com o vírus de biossegurança, que você tem que ter todos os cuidados, você tem que ter todos os EPIs, todas as roupas especiais, etc. Para não se contaminar, né, doutora? E aí o que aconteceu? Depois que a gente realizou os testes preliminares aqui no Instituto de Biologia, isso foi para o hospital da Unicamp, no HC. E aí outra grande força-tarefa, que todo mundo ajudando no sentido de fornecer material, fornecer
reagentes, porque está difícil de você importar os reagentes, está difícil você trazer os reagentes. Então, cada laboratório foi levando reagentes e nós, então, disponibilizamos nossos alunos de doutorado e mestrado para ajudar nessa força-tarefa. E essa resposta teve que vir muito rápido, né? Teve. Porque a epidemia já estava, a pandemia já estava instalada. E hoje a Unicamp é um dos laboratórios lá no HC que também pode fazer os testes. Ela foi então padronizada segundo o Adolfo Lutz. Tá? Então a gente não precisa mais mandar agora para o Adolfo Lutz, agora já é feito tudo aqui na Unicamp. Isso traz uma rapidez maior no diagnóstico, muito que mais. é decisivo nesse momento. E não só isso, Ana, também é importante que a gente tenha acesso a essas amostras, para o futuro fazer pesquisa, saber o que aconteceu, como é que aconteceu, até para ver as lesões dos pacientes. Isso os infectologistas têm que pesquisar essa parte, a gente pesquisa a parte de vírus, caracteriza ele, depois nós vamos para a parte de sequenciamento, para ver o que está mudando desde que chegou em São Paulo até agora, nesse já quase um mês, o que aconteceu, esse vírus está mudando ou não está mudando. A senhora, como pesquisadora, o que a senhora vê do futuro dessa pandemia? A senhora acha que isso para por aqui, ou que a gente sempre vai ter eventos de desafios microbiológicos? Nós vamos ter sempre. Eu acho que o que está nos ensinando, eu digo nós ensinando em termos de Brasil, em termos dessa universidade, em termos desse estado, etc., é a gente se preparar cada vez melhor. Nós somos muito bons em fazer pesquisa, somos mesmo, a gente equipara com os melhores cabeças aí fora, nós somos muito bem preparados, mas a gente não tem o preparo para agir rapidamente num diagnóstico, numa vacina, porque isso também não é tarefa da universidade. Isso já é tarefa do Instituto Butantan, ou então do Adolfo Lutz, etc, etc. Mas eu acredito que isso vai também ajudar muito os nossos alunos que estão por aqui, porque é muito difícil você ter emprego para eles. Eles têm que montar microempresas, eles têm que trazer mais reagentes feitos por nós aqui no Brasil, né? Matéria-prima nós não podemos mais depender tanto do exterior. Eu acho que essa é a grande lição que eu vejo para essa pandemia. E talvez isso incentive a iniciativa privada a trabalhar em conjunto com a universidade, né? Porque a gente vê excelentes pesquisas que acabam ficando na universidade e não tem o apoio da empresa, né? Corretíssimo. Mas eu vejo que tudo isso que está acontecendo agora, eu vejo que isso vai nos ajudar demais. Eu acho que o Brasil vai crescer com isso. O Brasil vai ver que tem que melhorar a saúde. O Brasil vai ter que ver que tem que incentivar mais microempresas. Tudo isso não pode ser. Para a gente, enquanto indústria química, a gente vê que cada vez a gente tem que estar mais tecnológico, né? Mais técnicos, nossos produtos mais inteligentes. É por isso que a gente vem buscar sempre o apoio da universidade. De onde a gente saiu, de onde saíram as nossas experiências também, e a gente, enquanto indústria química, quer sempre estar melhorando isso. E assim, pelo que a senhora estudou as características do vírus do coronavírus, né? O tempo dele de permanência na superfície, a importância da gente ter uma certificação, da gente ter um produto com laudo de eficácia para esse vírus, porque ele é muito novo, a ciência ainda está estudando muito até a farmacologia, de como ele vai responder aos remédios, né? Qual que é a importância da empresa privada, da indústria, colocar no mercado um produto certificado? É fundamental, Ana, é fundamental, porque, por exemplo, a experiência que nós temos com o vírus, né? Eu mesma já isolei, já detectei vírus pela primeira vez na América Latina, primeira vez no Brasil. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer, ele é sensível a que desinfetante, ele é sensível a calor, ao meio ambiente, e tudo isso é fundamental para saber se aquele desinfetante A, B ou C, ele realmente inativa ou mata os vírus. E não adianta a gente achar assim, o desinfetante A, ele é um bactericida, é um bacterostático,
mas virucida e virostático é diferente, tem que ser feito esse teste. No Brasil, infelizmente, você não tem laboratório ainda credenciado, preparado para fazer esses testes em vírus. Então, nesse momento agora, eu estou deixando de fazer algumas pesquisas para, então, oferecer essa lacuna, essa emergência para as empresas, ou então dentro aqui da Unicamp, do hospital, para testar então os desinfetantes, tanto químicos como não químicos, como agentes de ultravioleta, ozônio, etc, etc. Então estamos fazendo assim um trabalho muito lindo com os parceiros aqui dentro da Unicamp, tanto da engenharia química, como os químicos, como a parte de biomedicina. A gente está trabalhando junto. Isso é muito bacana, porque a gente, no início dessa pandemia, a gente foi norteado por artigos científicos que foram feitos fora, porque a pandemia começou em outras regiões, né? Então a gente se foi em cima de características que não eram as nossas, não eram as características do Brasil, né? De temperatura, de umidade. Então, trazendo isso, a gente consegue testar esse produto, como ele vai funcionar aqui na prática. Exatamente. Né? E a gente estava muito ligado ao ativo do desinfetante. Então o desinfetante à base de quaternário de amônia, à base de hipoclorito de sódio. Não é só o ativo, né, doutora? Eu não posso simplesmente falar esse ativo. É toda a solução, porque às vezes uma solução química é numa base ácida, numa base alcalina, né? Eu acho assim importante também saber até que ponto esses desinfetantes também não causam injúria ou então lesão na pele também, apesar de desinfetante não é para usar em mãos, né? Não é muito, mas mesmo assim, então nós aqui, além de a gente fazer os testes virucidas para ver a eficiência dos vírus frente aos produtos desinfetantes, nós também sempre a gente faz um teste também para ver até que ponto a célula viva suporta aquele desinfetante. Esse é um teste paralelo que a gente sempre faz. Tá? Como toxicidade. Toxicidade celular. Exatamente. Nossa. E aí você também falou uma coisa que é importante. Quanto tempo esse vírus dura no meio ambiente? Eu posso dizer para você que se eu tiver um vírus aqui, se eu contaminar esta mesa aqui, ele pode ficar até 2 dias o vírus vivo aqui. Tá? É muito. Apesar ele não é muito resistente, mas ele suporta. Apesar desse vírus não ser comparável, por exemplo, a hepatites, uns vírus bem mais resistentes, como adenovírus, rotavírus, por exemplo, esse vírus ele é facilmente desnaturado, tá? Mas mesmo assim, num ambiente, vamos dizer, controlado, com uma temperatura X, ele pode sim ficar por um certo tempo ativo. Né? Então, por isso é importantíssimo limpeza, desinfetante, que sejam ativos. E só quem pode dar esse laudo é quem trabalha com virologia, obviamente. Sim. E faz os testes com vírus, senão como é que você vai fazer? E não é fácil. Não é fácil. Porque, assim, a indústria me pede para testar 5, 6 diferentes vírus. Cada vírus suporta uma linhagem celular diferente. Se eu trabalho com 6 vírus, eu trabalho com 6 linhagens diferentes. Cada linhagem diferente, cada vírus, ele vai ter a fase de multiplicação, de replicação diferente. Nossa. Tá? Então, por exemplo, o coronavírus, em 2 dias você tem resultado. Já o vírus influenza demora mais tempo e assim por diante. Então, tudo isso você tem que medir, né? Tem que ir trabalhando junto dentro da mesma pesquisa. Exatamente. Tá joia, doutora. É um prazer estar aqui com a senhora, eu sou sua fã, primeiro, e agradeço muito a senhora ter se desprendido a dar essa entrevista pra gente. A gente sabe que o tempo de vocês é precioso nessa batalha, vocês são linha de frente, e é muito gratificante ter a senhora como nossa parceira. Eu agradeço. Imagina, é um prazer. Obrigada.